ao segundo episódio do LG Podcast, Advocacia em Movimento. E hoje temos a satisfação de entrevistar aqui o diretor de prerrogativa da OAB de Pernambuco, Dr. Yuri Herculano, que eu tenho a satisfação de entrevistar. E gostaria, esse episódio é para a gente tratar sobre as prerrogativas, uma causa tão cara para a advocacia, porque isso impacta na vida e no dia a dia do advogado. Yuri, gostaria de você passar a sua impressão, primeiro, à frente da comissão de prerrogativas, e depois foi alçado a um status de diretor da OAB em prerrogativas. Então, você tem uma experiência muito grande e a gente queria dialogar sobre isso, passar para a advocacia pernambucana o que tem sido feito, quais são as principais dores, os gargalos dos órgãos públicos, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo com as delegacias, presídios, onde a advocacia está passando por dificuldades para o seu pleno exercício. Lembrando que o pleno exercício da advocacia é uma conquista da sociedade. O cidadão sem o pleno exercício da advocacia é um cidadão incompleto. E já que vivemos num Estado democrático de direito. Então, queria primeiro agradecer aqui a sua disponibilidade de tempo, e para nos trazermos essas notícias do que a OAB de Pernambuco tem feito. Vivemos agora, recentemente, um episódio, inclusive escrevi um artigo para o blog do Jamildo sobre o que aconteceu de ferimento de prerrogativas, justamente na Câmara, ou seja, onde era para enaltecer, é uma casa que faz leis, e membros do Poder Legislativo quebrando prerrogativas de forma descomunal. E isso sendo passado para toda a cadeia de comunicação, e isso realmente fere a gente como sociedade. Porque todo mundo, na hora que tem um problema, se não tiver o advogado para exercer o seu direito de defesa, exercer as suas razões, e se nós não tivéssemos esses direitos assegurados no nosso estatuto, mas que muitas vezes parece letra morta. Então, queria aqui que você iniciasse quais os principais avanços enquanto comissão, quais as principais maiores dificuldades no exercício, e agora quais são as suas expectativas como diretor dessa nova gestão para salvaguardar a advocacia pernambucana. Galindo, primeiramente, lhe parabenizar por esse novo projeto, dizer a minha satisfação em estar aqui com você para a gente poder dialogar nesse projeto pioneiro que você está trazendo para toda a advocacia. E é uma oportunidade também para a gente, que faz parte hoje da OAB Pernambuco, também prestar contas. Isso é feito diariamente, obviamente, porque a advocacia ela é muito fiscalizatória do nosso trabalho, mas é importante também, através de podcasts, de instrumentos como esse, que você está, de forma pioneira, tocando aqui, nós podemos fazer essa comunicação com a classe. A gente costuma dizer que prerrogativas, na verdade, elas são a vida da Ordem dos Advogados do Brasil, porque sem o advogado sem a liberdade de exercer a sua profissão, é como se fosse um corpo sem saúde, um corpo sobrevivendo, por exemplo, com ajudas de aparelho. É uma vida que existe, mas ela não é plena. Então, a advocacia ela só pode ser plena se houver liberdade no exercício do nosso munus, do nosso munus público. E nós, advogados, temos nossa profissão, ela possui assento constitucional e foi elevada pelo Constituição de 88, como você bem sabe, ao munus público. Então, no exercício da advocacia, nós nos deparamos com muitas dificuldades, como você bem sabe. Dificuldades, por exemplo, da advocacia criminal, que é aqui eu milito, de você acessar, por exemplo, um cliente quando ele é preso, de você acessar, por exemplo, consultar um processo, muitas vezes que está sob sigilo, e algumas vezes isso nos é impedido. E tantos outros exemplos que ao longo do programa eu posso até trazer alguns. Mas o que acontece?
Voltando, a OAB ela ela faz esse trabalho de defesa efetiva das prerrogativas para que o advogado ele possa, como eu disse, ser livre, ser independente e possa trabalhar. Então, na gestão anterior, né, que findou no final do ano 2024, nós tínhamos uma estrutura de comissão de prerrogativas. Apesar dela ter musculatura, né, foi criado um sistema estadual de prerrogativas com a contratação de advogados pela OAB. A OAB Pernambuco hoje ela possui um corpo jurídico próprio que trata apenas de prerrogativas, né? Hoje com 3 advogados e também com o setor administrativo, tá? Além dos... Isso é uma informação importante para os telespectadores, porque acho que às vezes muitos advogados nem sabem que tem um corpo jurídico justamente para defendê-los. Exatamente. Nós temos, além da comissão, não é? Ou seja, nós temos uma comissão que são membros voluntários, como nós, né? Todos aqueles que ocupam cargos dentro da OAB, né, são de forma voluntária, mas existe também o corpo funcional, né? E dentro da estrutura da OAB hoje, né, existe a comissão, né, como já existia antigamente, tá? E hoje foi criada também a diretoria de prerrogativas, ou seja, para estar próximo como política efetivamente de governo, né, e fazer essa ligação direta da presidência junto com a comissão. E entre a presidência e a comissão, que existe a diretoria, porque nós atuamos de forma preventiva, né, ou seja, junto aos órgãos para evitar que as prerrogativas sejam violadas, ou seja, por exemplo, nós, junto às polícias militares e civil, nós desenvolvemos cursos para os novos policiais que estão ingressando. Nós desenvolvemos também, por exemplo, novas estruturas junto, por exemplo, o INSS, que possui um posto avançado dentro da OAB. Isso tudo para facilitar, né, de forma preventiva, o exercício da advocacia. Por outro lado, nós também atuamos de forma de plantão, ou seja, a prerrogativa está sendo violada agora. Nós temos, por exemplo, um advogado que está no fórum e está querendo ter acesso a um processo, ou está querendo, por exemplo, despachar com o magistrado e não está conseguindo, ou seja, não está conseguindo encontrar um juiz, por exemplo, que não está na vara ou está se recusando a recebê-lo, ou, por exemplo, uma palavra que foi cassada na audiência e, por algum acaso, tentou-se que aquela audiência não foi realizada. Então, assim, quando ela está acontecendo, é uma atuação de plantão. Então, nós temos, como eu disse, um corpo jurídico contratado que, no momento que está acontecendo isso, ele se desloca até o local para prestar auxílio ao advogado. E isso, obviamente, que tipo, isso no horário comercial, mas também, quando chega noite, feriado, final de semana, o plantão ele continua existindo, ou seja, é o setor da Ordem dos Advogados do Brasil que ele trabalha 365 dias por ano sem interrupção, ou seja, se o advogado 2 ou 3 horas da manhã precisar de um auxílio, né, vai ter sim um membro que será destacado, né, se for necessário fazer esse atendimento no local, né. E também nós atuamos de forma judicial na defesa de advogados, ou seja, nós ingressamos em ações, né, para defender, por exemplo, advogados que estão sendo criminalizados no seu exercício da função. Um advogado que, por exemplo, ele oferta um parecer, por exemplo, no município, né, que é a sua área de atuação, né, o advogado ele fez um parecer e, mais na frente, aquela licitação que foi objeto, que teve aquele parecer que é opinativo, né, digamos que houve, por parte do Ministério Público, o entendimento que ali houve uma fraude à licitação, né? Muitas vezes o advogado ele é denunciado por conta dessa opinião jurídica dele, mesmo que não tenha influenciado em nada, até porque, como eu disse, o parecer é opinativo. Então, a OAB atua nessa ação penal, ou de improbidade também, né, para defender a liberdade desse advogado poder, né, atuar de forma livre. E agora, recentemente, tanto a Comissão de Prerrogativas como a Comissão de Direito Municipal instou a presidente foi ao Tribunal de Contas defender os advogados municipalistas numa contratação. É realmente um movimento que demonstra como a OAB está realmente ao lado da advocacia, ao lado da defesa das prerrogativas, ao lado da legalidade das contratações públicas com os entes públicos, né? Além disso, quais são os órgãos que mais violam prerrogativas ultimamente, na sua experiência? Então, o que nós temos visto aqui em Pernambuco, né? Já estou há 7 anos, né, dentro do sistema de prerrogativas aqui na OAB, e assim, o que mais nós recebemos reclamação, assim, em regra são
delegacias de polícia. Né? Delegacias de polícia, muitas vezes, acesso a inquérito, acesso a cliente de advogado que está custodiado e não querem dar, por exemplo, acesso a ele à entrevista reservada. Temos também, muitas vezes... E que essa entrevista reservada consta um artigo de lei, né? Nosso estatuto, artigo 7º. Exatamente. Né? Como o acesso aos autos e, se eu não me engano, o Supremo tem uma súmula que disciplina isso aí. Exatamente. Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante ao advogado acesso aos autos, inclusive de investigação que estejam em sigilo, desde que a diligência não esteja em curso. Né? Obviamente que, por exemplo, existe uma interceptação telefônica que é um ato de investigação que está em curso. Né? Obviamente que, por exemplo, o advogado ele não pode ter acesso àquela interceptação que está sendo... Né? Nem o advogado, nem ninguém estranho à investigação vai ter acesso àquilo. Né? Mas, por exemplo, o que já está dentro do processo, por exemplo... testemunhas que foram ouvidas, né? Alguma diligência de busca que já foi concluída, tudo isso, mesmo que haja sigilo, não há sigilo entre as partes. E aí, nesse caso, a parte representada por um advogado. Porque o advogado ele está dentro do processo do inquérito representando alguém, né? Ele recebeu uma procuração e esses direitos que estão lá no artigo 7º, como você bem falou, do nosso estatuto, né? Eles são para salvaguardar os direitos do cidadão, né? Que é representado por um advogado. Então, em última análise, tá, é um direito da própria sociedade e não da advocacia por si só. Né? É pela advocacia por conta do munus público que nós exercemos. Né? Na sua experiência, quem sofre mais violação de prerrogativas com relação a gênero? Advogados, homens ou mulheres? Normalmente, as mulheres elas são vítimas com maior frequência, né? Por uma série de fatores. Pela nossa cultura machista, nós temos um poder judiciário também, não só um poder judiciário, mas o sistema de justiça brasileiro é um sistema de justiça conservador, é um sistema de justiça machista. Né? Então, as mulheres elas sofrem mais violações de prerrogativas e também por isso, né, por exemplo, hoje, né, nós temos na Comissão de Prerrogativas, né, que hoje é uma Comissão de Prerrogativas, nós temos pela primeira vez, né, a presidente de prerrogativas, da Comissão de Prerrogativas, que é a Tássia Perrussi. Ela é a primeira presidente e foi, na gestão passada, também coordenadora do Núcleo de Defesa de Prerrogativas da Mulher Advogada, além de termos também a primeira mulher, não é, presidente da OAB Pernambuco, em seus mais de 90 anos, a primeira mulher presidente, né, presidente Ingrid, que, inclusive, tem dado todo o apoio e todo o reforço necessário para que nós consigamos, dentro do Estado de Pernambuco, não é, garantir a liberdade profissional dos advogados. E, doutor Yuri, esse fato que está acontecendo com todos os advogados, de gente ter acesso aos dados dos processos, ter acesso coloca a foto do advogado em um telefone que não é do advogado, e todos nós, eu já passei por isso, o doutor já passou por isso. O que é que a OAB tem se preocupado, tem feito em tentar minimizar isso, um diálogo com os órgãos públicos? Como é que está tendo acesso, literalmente, a esses dados, a telefones de clientes, né? E sempre numa temática de se pedir recursos a esses clientes, né? Para, literalmente, receber um direito e teria que pagar, né? E isso acontecendo, e nós temos na sociedade pessoas idosas que muitas vezes são ludibriadas por isso, e é um golpe que está acontecendo no país todo, né? Acontece aqui em Pernambuco praticamente todos os dias. Qual é a perspectiva, qual é a solução, no seu olhar, de a gente tentar modificar isso? Foi bom você falar nisso, que, inclusive, ganhou um apelido, né? Esse tipo de golpe passou a se chamar golpe do falso advogado, porque alguém pega a sua foto, alguém se passa por você, né, com seu nome, e começa a contactar, inclusive, clientes de verdade, que possuem processos de verdade, né, e informa, por exemplo, que aquela pessoa ganhou um crédito. Aqui é doutor Galindo, né, e você, aquele processo número tal, que estava já há tanto tempo em tramitação, nós conseguimos receber aquele dinheiro. Mas precisamos, por exemplo, de pagar custas. Aí os golpistas pedem as custas, muitas vezes enviam um boleto falsificado ou envia também uma chave Pix para que seja feita essa transferência, né?
Eu costumo dizer que os golpistas são muito criativos, né? Ou seja, esses golpes eles ficam se atualizando, né, a cada minuto. Então, o que a OAB tem feito? A OAB Pernambuco ela tem feito uma campanha massiva, né, de divulgação, tá, para que, na verdade, a advocacia ela seja um vetor de comunicar aos seus clientes como é que está acontecendo isso e as formas de se evitar. Né? Por exemplo, o cliente, que a gente sempre recomenda, que o cliente faça essa checagem. Recebeu uma mensagem de um número que, inclusive, você não conhece, se passando por seu advogado, faz a checagem através do número que você conhece, entra em contato através do telefone fixo, vai até o escritório do teu advogado para saber isso. Por quê? Ninguém paga, antecipa um valor para receber outro que já está, digamos, que você já ganhou, né, entre aspas, ou seja, um dinheiro que, por exemplo, já está depositado. No Poder Judiciário não faz isso e nenhum sistema é possível isso. Então, a gente sempre desconfia. Então, nós tentamos fazer essa conscientização, né, da sociedade de uma forma geral, mas também agimos junto com os órgãos públicos. Né? Nós já tivemos diversas reuniões com a chefia da Polícia Civil de Pernambuco. Né? Existem já vários inquéritos policiais em curso para desvendar esses golpistas, né? essa quadrilha, que eles lesionam diretamente os clientes dos advogados, mas também lesiona a imagem do próprio advogado também. Né? Ou seja, isso ataca de uma forma indireta, né, também o próprio advogado, que tem seu nome utilizado para golpes. Né? Então, nós temos esse diálogo com a Polícia Civil, inclusive estamos muito perto, né, segundo a própria informação da Polícia Civil, em alguns casos já se tem autoria, materialidade, né, para que sejam dados os próximos passos. Né? Então, nós confiamos, né, nos órgãos de persecução para que, em breve, não sei se conseguimos pôr um fim nisso, mas que isso realmente seja algo que faça parte do passado. Né? O episódio que aconteceu no Congresso, na CPMI do INSS, mesmo aquela violação expressa de prerrogativas, constitui-se até, inclusive, crime, qual seria a solução de realmente a OAB ingressar criminalmente pela autoridade violadora para realmente evitar que essas autoridades firam a lei, porque é lei posta, o artigo 7º é bem claro, estabelece, isso é um direito não do advogado, da sociedade. O advogado está para defender a sociedade. Né? A gente foi elegido a Constituição de Administração da Justiça, o artigo 180 da Constituição. Né? O que é que você, na sua opinião, você acredita que a OAB deveria realmente ingressar com até ações penais, se possível crime de abuso de autoridade? Então, o que eu costumo dizer? O advogado que jurou hoje, por exemplo, você recebeu sua carteirinha da OAB, até os advogados mais renomados do país, em algum momento da carreira, tiveram ou vão ter prerrogativas violadas. Por quê? Porque nós possuímos no nosso país uma cultura autoritarista muito forte, na cultura do que você sabe com quem você está falando, né? Ou seja, o poder público, principalmente, que é isso que nós lidamos basicamente, né? Nós estamos o tempo todo lidando com o poder público, né? Tem essa cultura enraizada, essa cultura autoritária. Então, nós precisamos ter uma instituição muito forte e altiva na defesa das prerrogativas, ou seja, respondendo de forma altiva a tais situações, né? E, em sendo o caso, obviamente, né, ingressando com medidas judiciais, quer seja uma interpelação judicial, quer seja uma queixa-crime por, de repente, um ataque efetivo à honra do advogado, ou à honra da própria advocacia também, né? Pode ser o caso também, e com ações em questões de abuso de autoridade, né? Quando previsto ali na norma. O que acontece é que essas medidas, muitas vezes, elas são um pouco mais silenciosas. Né? Então, o grande público da advocacia, muitas vezes, não toma conhecimento. Muitas vezes, o público, por exemplo, só toma conhecimento quando nós realizamos um desagravo. Né? O desagravo público, inclusive, até abrindo parênteses para falar sobre isso, né? Que é uma das medidas, que é um dos direitos da advocacia, inclusive, que está lá no artigo 7º, né? Ele visa tão somente restabelecer a dignidade do advogado. Né? Nós tivemos esse caso da CPMI, que foi algo, né, que nacionalmente, mas nós temos casos mais locais, por exemplo, advogados expulsos da delegacia de polícia. Isso acontece assim, com uma certa frequência, infelizmente. Né? Nós já teve um caso de um colega que foi expulso na delegacia de Afogados da Engazeira. Né? O colega foi expulso durante uma oitiva, foi colocado para fora, escorraçado da delegacia de polícia. Né? E
o processo tramitou, né? Porque quando acontece isso, você tem que fazer uma representação para a OAB, para que a OAB tome conhecimento disso, né? Uma vez que tomou conhecimento disso, tramitou internamente, o Conselho Estadual aprovou o desagravo. Explica de forma detalhada, até para todos os advogados que tiverem ou se sentirem em suas prerrogativas violadas, como ele deve proceder. Como é o procedimento passo a passo para a comissão e a diretoria tomar providências e assegurar esse livre exercício? Pronto. Nesse exemplo que eu estava dando, vou pegar esse exemplo como mote, né? O colega foi expulso da delegacia naquele momento. Ele poderia ligar naquele momento para o plantão, certo? Que aí se deslocava alguém para que garantisse naquele momento que ele podia estar presente dentro do ato, por exemplo, a oitiva de um cliente, tá? E, obviamente, como faria isso? Aí a comissão, nesse caso, vai ter um papel de diplomacia junto à autoridade policial, porque você não vai chegar lá também dando um tapa na porta do delegado, mas conversar, chegar lá e dizer, pode, não. Aí, não conseguiu. Aí a próxima etapa é ou o colega representar, né? E aí essa representação pode ser feita até pelo site da OAB. Na OAB nós temos um canal específico, né, que é o Prerrogativas Atende. E com essa representação ela vai tramitar lá. O colega foi expulso da delegacia, recebemos o procedimento, vai para um relator, que é o membro da Comissão de Prerrogativas, aprova-se um parecer preliminar dentro da Comissão de Prerrogativas, isso com direito a contraditório, ampla defesa, né, todos os direitos constitucionais garantidos lá. E aí vamos às providências, vai para o Conselho Seccional. Nesse caso, nós aprovamos um desagravo, né? O desagravo é importante por dois motivos. Primeiro, que para restabelecer a dignidade do colega, ou seja, nós vamos até o local onde aconteceu, nesse caso, fomos afogados da Engazeira, convidamos toda a advocacia local, toda a sociedade, carro de som, e fazemos realmente um ato público lá, para dizer que nós não admitimos que um advogado, no seu exercício da profissão, ele seja expulso da delegacia, e que aquilo é uma violação, inclusive, funcional por parte do delegado que assim o fez, né? Nesse caso específico, eu não conheço, assim, já lidei com vários colegas que foram desagravados, e assim, eles sempre destacam a importância desse ato, de restabelecer, dele poder entrar naquela delegacia novamente de cabeça erguida, e não de cabeça baixa como estava. Porque muitos colegas, às vezes, minimizam o desagravo, acham, o AB só faz o desagravo, e não faz nada contra as autoridades que praticaram. Primeiro que o desagravo não é contra a autoridade, é em favor do advogado, né? E todos, 100% dos advogados que foram desagravados, que eu conheço, que não são poucos, eles são extremamente gratos, assim, extremamente satisfeitos e destacam a importância desse ato na vida deles, né? Inclusive, esse colega ele chegou a usar o termo, ele disse, eu nasci de novo com esse desagravo, né? Então, isso é um ato. Mas, uma vez que o Conselho aprova o desagravo, aquela autoridade que violou a prerrogativa, ele não pode advogar quando se aposentar ou quando for pedir exoneração ou for exonerado, por exemplo. Porque, muitas vezes, por exemplo, o delegado de polícia, ele quer se aposentar da polícia e ingressar onde? Na OAB. Aí pede a inscrição na OAB. Se um ato dele gerou um desagravo, automaticamente ele vai ser cadastrado no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas e não poderá tirar a OAB, ou seja, não poderá advogar. Então, isso é um instrumento muito eficaz, tá, de combate. E também... Inclusive, eu não tinha conhecimento disso, né? Eu acho que era uma ideia positiva para a comissão, de forma informativa, que a OAB Pernambuco pudesse fazer um informativo e informar, através de ofício, aos órgãos públicos, às autoridades, essa questão, que a partir do momento que isso tramita na OAB, que um violador de prerrogativas, uma autoridade constituída, acontece isso, ele vai ficar impedido de, no futuro, poder advogar. E acredito que nem muitas autoridades não têm esse conhecimento. Exatamente. Eu acho que era uma ideia positiva que a OAB podia informar e divulgar isso no site, divulgar realmente em todos os canais e oficiar os órgãos. Porque talvez assim, a autoridade até tem uma frase seguinte, quando você não é ignorante, não vai ignorar aquela situação, ou seja, um comunicado da OAB, olha, se acontecer uma violação, tramitar no conselho, haver um desagravo, essa autoridade está vedado a advogar no futuro.
Isso já temos aqui em Pernambuco um número bem razoável de inscritos, né? É porque houve essa alteração legislativa, ela dentro do sistema OAB ela é recente, né? Nós começamos a fazer essas inscrições aqui em Pernambuco em 2022. É muito recente essa informação. Então, assim, esse é um instrumento que inclusive o próprio Conselho Federal ele entende como um instrumento muito eficaz, né? De combate à violação de prerrogativas. Porque eu acho que é educativo, né? Em vez de punição, está aqui indicado e comunicado que se cometerem... Porque quem não trata bem advogado não merece também o ser, né? Exato. Então, é essa a lógica desse cadastro nacional. Se você, enquanto autoridade, não tratou bem a advocacia, por que agora você vai querer entrar nos quadros de advocacia? Não, você não pode entrar nos quadros de advocacia. Destratou advogado, você não pode advogar. Né? Além de outras medidas que nós tomamos. Nós fizemos representações correcionais. Né? Nós temos diversos, por exemplo, tivemos casos de policiais militares que foram, inclusive, apenados com detenção, passaram dias presos, inclusive regrediram na sua carreira, tiveram postergação de prazo de aposentadoria de policiais que violaram prerrogativas. Né? Nós também ingressamos, como eu disse, como assistente de acusação em algumas ações penais, por exemplo, advogados. Teve um caso aqui que nós ainda atuamos, de advogada que foi morta lá em Igaraçu, e hoje nós somos assistente de acusação. Nós atuamos, inclusive, no plenário do júri, né, pedindo a condenação dessas pessoas, né, que mataram advogados durante o seu exercício profissional. Então, assim, é um sistema muito complexo e amplo, né, que a OAB hoje ela possui e que tem esses viés de prevenção, né, ou seja, de política preventiva, viés de atuação em plantão, né, ou seja, para garantir que naquele momento se efetive o livre exercício profissional, e essa atuação, digamos, de repressão, por assim dizer. Né? E essa repressão ela vai, como eu disse, das representações correcionais, inscrição em cadastro nacional, ação judicial, né, interpelação judicial, nós ingressamos também com interpelação judicial contra o servidor público que falou numa entrevista de forma genérica, falando mal da advocacia de uma forma genérica, nós ingressamos com interpelação judicial. Então, assim, são várias ações e, dentre elas, está, como eu disse, o desagravo, que não é, como eu disse, contra ninguém, é em favor da advocacia. Então, fico feliz de ter notícia, né, de todos esses movimentos da Diretoria de Prerrogativas, né? Movimento do doutor Yuri Herculano, na defesa dos advogados pernambucanos. Né? Quais são as suas considerações finais, né? Já lhe agradecendo de antemão, né, de participar desse episódio número 2 do LG Podcast. Né? Fico muito feliz de você nos dar essa contribuição de informar a advocacia pernambucana como a comissão e a diretoria está cuidando tão bem das prerrogativas dos advogados. Suas considerações finais. Primeiro, agradecer, né, a participação desse novo veículo aqui que nós temos aqui em Pernambuco, né, que você capitaneando, parabenizá-lo mais uma vez e reafirmar para cada advogado e cada advogado pernambucano, né, que a OAB Pernambuco ela está para garantir o seu livre exercício profissional. Né? Uma vez ocorrida a violação de prerrogativas, procure a OAB Pernambuco, procure a Comissão de Prerrogativas, a diretoria, que nós estaremos atuando, quer seja, como eu disse, na forma de plantão ou através das representações. Mas a OAB Pernambuco é a casa de advogada e do advogado. Doutor Yuri, muito obrigado por sua participação, foi muito esclarecedora. Pessoal, fica aí a dica para a gente poder convocar vocês para assistir o terceiro episódio. Já tivemos o primeiro, o segundo, e vamos para o terceiro episódio aqui do LG Podcast, a Advocacia em Movimento. Um abraço a todos.